Imagina só, um homem aparece morto numa praia, sem nenhum documento, nenhuma identificação, e com um código secreto no bolso. Por mais de 70 anos, esse foi o enigma do Homem de Somerton. Hoje, a gente vai desvendar como a ciência moderna finalmente conseguiu dar um nome para esse mistério. E tudo começa com essas duas palavras aí, tamanchud. É uma frase em persa que significa algo como está acabado ou está terminado. Para aquele homem encontrado na praia, a vida dele tinha de fato terminado. Mas para o resto do mundo, o mistério estava só começando. Pois é, embora a vida daquele homem tivesse chegado ao fim, essas duas palavrinhas dariam início a uma obsessão que duraria mais de 70 anos, fascinando detetives amadores e profissionais do mundo todo. Para a gente entender essa obsessão toda, a gente precisa voltar lá para o comecinho. Uma manhã de verão na Austrália, dia 1º de dezembro de 1948. Na praia de Somerton Park, no sul da Austrália, um corpo é descoberto. Mas não era uma cena de crime violenta, sabe? Muito pelo contrário. O homem estava impecavelmente vestido, recostado contra um quebra-mar, como se estivesse só tirando um cochilo ao sol. Só que ele não estava dormindo. Mas quando olharam mais de perto, aí a coisa começou a ficar bem esquisita. Todas as etiquetas das roupas dele tinham sido cortadas com todo o cuidado. Ele não tinha carteira, não tinha identidade, nada. Fisicamente, ele estava no auge da forma, mas as mãos eram macias, sem nenhum calo. E o mais peculiar de tudo, os músculos da panturrilha dele eram muito desenvolvidos, tipos de um bailarino. E a autópsia, então, só deixou todo mundo com mais pulgas atrás da orelha. Os médicos legistas tinham certeza de que não tinha sido uma morte natural. A suspeita era de algum veneno superpotente e difícil de rastrear, mas nada de provas. A causa oficial da morte, indeterminada. Então agora a gente tinha um homem sem nome e sem causa da morte. Com um corpo não identificado e uma causa de morte desconhecida, o caso esfriou. Parecia que ia para a gaveta. Mas, meses depois, uma pista minúscula, encontrada quase que por acaso, reacendeu a investigação de um jeito que ninguém podia imaginar. Durante um novo exame das roupas, os investigadores encontraram algo que tinha passado batido da primeira vez. Um bolsinho secreto, bem pequeno, costurado por dentro do cós da calça. E lá dentro, um pedacinho de papel todo enrolado. E no papel, lá estavam elas de novo, as duas palavras que dariam nome ao caso. Tamanchud. A polícia sabia que aquilo era importante, mas de onde tinha vindo? A resposta, por incrível que pareça, estava num livro. Depois de um apelo público, um homem apareceu com uma cópia rara de um livro de poesias, o Rubaiyat de Omar Khayyam. Ele contou que encontrou o livro no banco de trás do carro dele, perto da praia, mais ou menos na época da morte. E claro, a última página, aquela com as palavras Tamanchud, estava faltando. Mas o livro ofereceu algo ainda mais intrigante, uma mensagem escrita à mão na contracapa. E foi essa descoberta que levou os investigadores para a parte talvez mais famosa e frustrante do caso todo. Um código que por décadas pareceu simplesmente impossível de decifrar. Isso foi o que eles encontraram, 5 linhas de letras maiúsculas com a segunda linha arriscada. O que é que isso significava? Era uma nota de suicídio? Os delírios de uma mente confusa? Ou, quem sabe, algo muito mais sinistro, como coordenadas de um espião? E olha, por décadas, os melhores decifradores de códigos do mundo tentaram quebrar essa mensagem. Nos anos 40, não conseguiram. Em 1978, especialistas do Departamento de Defesa da Austrália disseram que era impossível de resolver. E mesmo as análises mais modernas, com supercomputadores, sugerem que, sem o texto original, o código provavelmente vai ficar sem solução para sempre. O código era um beco sem saída, mas o livro ainda guardava outra pista, uma bem mais concreta, um número de telefone. E esse número ia levar a uma mulher que, talvez, tivesse todas as respostas. Esse número de telefone foi a primeira conexão real do caso. Ele finalmente ligava aquele homem anônimo a uma pessoa, de verdade, viva, alguém que poderia, enfim, revelar a identidade dele. O número era de uma enfermeira chamada Jessica Thompson, que, por uma coincidência bizarra, morava super perto de onde o corpo foi achado. Ela negou conhecer o homem, mas a reação dela quando viu um busto de gesso do rosto dele foi extrema. Dizem que ela quase desmaiou. Ela também comentou que tinha dado uma cópia do tal livro, o Rubaiyat, para um soldado na época da guerra, um tal de Alf Boxall. E essa se tornou uma nova pista promissora, que fez a polícia achar que o mistério estava resolvido. A polícia pensou, é ele, encontramos. Foram atrás do tal Alf Boxall, achando que ele era o homem morto.
Mas não. Ele estava vivo, e a cópia do Rubaiyat dele estava inteirinha com a página Tamam Shud no lugar. Foi um balde de água fria na investigação. Mais um beco sem saída. Por décadas, o envolvimento da Jessica Thompson ficou como uma nota de rodapé misteriosa nesse caso. Ela levou o segredo para o túmulo. Pelo menos foi o que todo mundo pensou. Mas em 2013, a própria filha dela fez uma declaração bombástica, que a mãe dela sempre soube quem era o homem de Somerton e que tinha mentido para a polícia. A suspeita sobre ela voltou com tudo. E assim, o caso ficou congelado no tempo, um dos maiores mistérios da Austrália. Até que, décadas depois, os avanços na tecnologia de DNA ofereceram uma nova esperança de finalmente dar um nome para aquele homem desconhecido. A ciência precisou de paciência, e muita. Décadas se passaram, mas em 2017, um avanço. Conseguiram recuperar fios de cabelo do busto de gesso original. Isso levou à exumação do corpo em 2021 e, finalmente, a uma descoberta em 2022, graças a uma ferramenta nova e poderosa, a genealogia genética. 73 anos. Pensa nisso. Foi o tempo que o mundo esperou para saber o nome daquele homem encontrado na praia. Em julho de 2022, pesquisadores anunciaram que tinham finalmente identificado o homem de Somerton. O nome dele era Carl Charles Webb. De repente, aquele homem anônimo ganhou uma história. Carl Webb era um engenheiro de Melbourne, separado da esposa. Ela o descreveu como um cara temperamental, meio solitário e com um fascínio por poesia e pela morte. Uma descrição que, convenhamos, se encaixa perfeitamente no mistério. Essa nova informação também trouxe explicações bem plausíveis para algumas das pistas mais estranhas, como as etiquetas Keen, que eram do cunhado dele, e o código que poderia ter a ver com apostas em cavalos. Então agora temos um nome, Carl Charles Webb. Mas em vez de fechar o livro desse caso, a identificação parece que só abriu um monte de perguntas novas. Por que ele foi para Adelaide? Será que ele estava lá para encontrar a ex-esposa? Ou talvez a Jessica Thompson, a mulher que quase desmaiou ao ver o rosto dele? E o código? Ele continua guardando seus segredos. O nome foi encontrado, mas o mistério de Tamam Shud, de várias formas, está longe de terminar. E talvez seja por isso que ele continue nos fascinando tanto. Parece que algumas histórias simplesmente não foram feitas para ter um final.